Pessoal, muito bom dia a todos. Vamos dar início então a mais uma reunião semanal. Hoje é segunda-feira, dia 28 de março de 2021. Começando então, como de costume, a gente passa pelos indicadores aqui no Brasil, né? A gente teve aí na semana passada uma semana bastante positiva, né? Bovespa subindo 3,27%, cotado aí a 119.081 pontos, né? Chegando próximo aí da marca dos 120 mil pontos. O Ibovespa ele vem se beneficiando fortemente aí pela entrada de fluxo de capital estrangeiro, né? No mês de março a gente já teve um saldo líquido aí de entrada de capital estrangeiro de aproximadamente 24 bilhões de reais, né? Um número bastante expressivo, e no ano já acumula e já ultrapassa 80 bilhões de reais, né? Um número bem expressivo, né? No ano passado a gente fechou o ano com 100 bilhões, né? Acima de 100 bilhões aí de entrada de capital estrangeiro, foi ano recorde, né? Desde essa medição. E agora, esse ano, a gente já ultrapassa aí os 80 bi. Né? Claramente, a gente vê que a guerra entre Rússia e Ucrânia vem favorecendo o mercado interno, né? O mercado brasileiro. A gente vê uma forte migração de fluxo de capital que, em tese, poderia estar indo para outros mercados emergentes, inclusive a Rússia, né? E esse capital vem entrando aqui na nossa bolsa, né? Muito por conta aí das altas das commodities, né? Então, como a gente tem muitas empresas ligadas a commodities em geral, isso acaba sendo beneficiado e refletindo aí na alta do Ibovespa. No cenário doméstico, a gente teve como destaque a divulgação da ata do Copom, né, que mostrou que o aperto monetário ele pode se encerrar com a Selic aí em 12,75%, no cenário mais provável. Em linha com isso, né, o Banco Central ele também publicou seu relatório trimestral de inflação, sugerindo que o ciclo de alta de juros está próximo do fim. Tá? O documento também mostrou que as projeções do Banco Central para 2023 e 2024 estão convergindo para a trajetória das metas. Tá? A gente teve também divulgação do IPCA 15, que avançou aí 0,95% em março, sendo essa alta aí a maior para o mês de março desde 2015. Tá? O Ministério da Economia ele anunciou que vai zerar a alíquota de importação, de imposto de importação até o dia 31 de dezembro deste ano, né, em 6 itens da cesta de consumo dos brasileiros. Né? Então, entre os itens escolhidos, foram os que mais pesam aí no INPC, né, que é o índice de inflação. Tá? Além disso, também será realizada uma redução adicional de 10% na alíquota de imposto de importação de bens de capital, de informática e de telecomunicações. Né? Lembrando que essa já é a segunda redução do IPI sobre esses produtos. Né? A primeira redução ela também foi nessa ordem de 10% e ocorreu em março de 2021. Tá? Queria aproveitar o slide aqui para destacar a performance das carteiras do BTG ao longo desse ano, né, desse início de ano. A gente vê uma performance no mês aí bastante expressiva e no acumulado do ano também os números bastante surpreendentes e superando de longe aí os índices de referência, né, tanto o Ibovespa no caso da carteira de ações da ICIM e da carteira SG, quanto a de Small Caps também, no caso do índice de Small Caps aqui, a BTG Small Caps também superando com folga o benchmark. Tá? Seguindo, a gente passa aqui para o cenário internacional, que a gente já vê números aí mais mistos, né? Falando um pouquinho de Estados Unidos, a gente vê a questão do aumento da taxa de juros por lá, né? A semana foi marcada aí por discursos dos diretores do Fed, reforçando a posição mais dura do Banco Central americano a respeito da questão da inflação por lá, né? O próprio presidente, o Jeremy Powell, ele disse que a inflação está muito alta e prometeu tomar medidas necessárias para controlar os preços se as altas se mantiverem. Né? Então, ele até deu a entender aí que poderia ter movimentos de alta de juros acima do tradicional, né? Geralmente eles sobem ali na faixa a cada alta em 0,25 pontos percentuais. Ele falou que poderia ter até um movimento mais agressivo de 0,50 se necessário. Tá? Já na zona do euro, a gente teve indicador com relação à confiança do consumidor por lá, né, e isso apresentou a segunda maior queda mensal da série histórica, né, com reflexo aí da preocupação da guerra entre Rússia e Ucrânia,
e a escalada da inflação também na Europa, né. O indicador ele cedeu de -8,8 em fevereiro para -18,7 em março, né, um resultado aí bastante inferior ao consenso de mercado de -12,9, tá. Além disso, a gente teve a divulgação do PMI, né, que é o índice de gerente de compras da zona do euro, que recuou de 55,5 pontos em fevereiro para 54,5 em março, tá. Então, de acordo com o relatório oficial que acompanha a publicação dos dados, os resultados eles ressaltam, que a guerra na Ucrânia, de fato, ela tem um impacto imediato aí na economia da região, né, e há risco significativo também de declínio da atividade no segundo trimestre, tá. Eh, e por fim aqui o nosso índice de fundos imobiliários, né, o IFIX, ele apresentou alta aí de 1,07, na semana, e no 2022 a gente está aí com menos Ah, 2,02 de queda, né, então a gente teve aí impulsionado positivamente pelos fundos de ativos de shopping, basicamente na semana passada, tá. Dando sequência aqui, chamo agora o Leandro para comentar um pouquinho de moedas. Bom dia, Leandro. Bom dia, Gustavão. Meu Deus do céu, estamos virando a Suíça, né? Olha só o que está acontecendo, cara. Isso daqui tá tudo vermelho. Fazia muito tempo que a gente não via uma queda tão grande assim. Em uma semana de 5,60, na verdade, né? 4,74, uma das mínimas desde 2020, se eu não me engano, 2021. A gente não chegava nesse preço de dólar. Então a gente está vendo o real se valorizando, né? Basicamente pelos mesmos motivos que o Gustavo falou, que é a guerra, né, da Rússia e da Ucrânia, favorecendo aqui os ativos brasileiros, né? Os preços extremamente descontados e também a alta das commodities, né? O que corrobora também é a Selic alta, né? A gente ainda com essa projeção aí próxima de 13, né? Faz com que o investidor estrangeiro venha para cá, né? E eu vi um dado interessante que toda essa grana que já entrou no Brasil, né, de investidor internacional estrangeiro, já corresponde a 70% do ano passado. Meu Deus do céu. Então tá entrando muito dinheiro, a gente não sabe até quando isso vai acontecer, né? Então, a gente está vendo um cenário extremamente favorável aqui para a nossa moeda por enquanto, tá? Apesar disso, tem alguns analistas já falando que esse cenário não se sustenta, tá? Então, é toda uma questão de momento mesmo, da questão da Selic, da questão da guerra e das commodities, tá? Então, vamos ficar atento, já faz uns 8 pregões aí que o dólar só despenca, então vamos ficar atento com isso daí, tá? DXY mostra uma certa aversão a risco, tá? Uma alta aí de 0,6, aproximadamente 0,6 aí, 0,59. E vamos ver o que vai acontecer no cenário internacional por essa semana. No cenário das criptos, só alegria também, né? Aqui a gente está vendo o Bitcoin e o Ethereum subindo aí bem firme. E também aqui falam os analistas que o Bitcoin, ultrapassando essa barreira aí dos 42 mil dólares, que já fez, né? Vai buscar os 52 agora, né? Vamos ver o que vai acontecer também. O cenário continua muito quente ali para NFTs também. Vamos ficar de olho. E vai sair um material aí, calma para todo mundo que está achando que eu estou falando grego aqui nessa parte. Vai sair um material aqui que vai dar um pouquinho de luz aí para vocês na hora de entender o que são esses novos ativos, tá? Basicamente é isso. Obrigado, Gustavo. Um abraço. Valeu, Leandro, obrigado. Dando sequência, então, a gente chama o Alípio aí para comentar das commodities agrícolas. Bom dia, Alípio. Opa, bom dia, Gustavo, bom dia, pessoal. Em relação à soja, a gente teve uma alta de 2,53 aí na semana, foi uma semana ruim para o produtor brasileiro, né, com a soja despencando em reais e o movimento pode continuar nos próximos 60 dias. Esse preço que a gente vê aí na tela de 37,70 é em dólares, né, então, em dólares a soja continua boa para os produtores, mas quando a gente vê em reais, então a semana ela foi bastante intensa e bastante agitada para as cotações, mas sem mexer muito nos preços que são praticados lá em Chicago, que é esse preço que a gente vê na tela, né.
O mercado ele espera muito o boletim diário, que é o que o ISDA vai emitir no dia 31 de março, e apesar da lateralidade nas cotações lá em Chicago, a semana não foi tão simples, né, não muito boa para o mercado brasileiro, principalmente por conta do câmbio, como o Leandro mesmo comentou, e a gente está no momento que o produtor rural ele vai ter que liberar espaço nos armazéns para o milho, ou mesmo para se capitalizar, né, então isso acaba, pressionando também os preços e, na sequência, passando esse cenário aí de grande oferta de grãos, os preços de Chicago eles podem recuperar parte da força, né, pelo menos até que chegue uma nova safra aí nos Estados Unidos, isso segundo os analistas, né. Então o mercado, ainda encontra um suporte bastante importante em relação aos fundamentos, né, que não devem ser resolvidos rapidamente ou no curto prazo, que além desse quadro inflacionário aí no mundo que a gente está observando, e essa oferta escassa aí de fertilizante para a próxima safra aí no Brasil, tá. Em relação ao milho, uma queda de 7,84 na semana, o milho despencou na última sexta-feira, acumula uma queda aí muito forte no semanal, né, negociado a R$ 93 a saca de milho. Segundo analistas, a cada chuva nova para a safrinha, se vê o milho da safrinha, com uma garantia maior, né, então garantia de produtividade aumenta e isso pressiona a B3. E outro fator de pressão também é o dólar, né, em queda, que baixa os preços nos portos e acaba refletindo também na bolsa brasileira. O boi gordo tivemos uma alta de 0,63, negociado a R$ 344 arroba. Os preços eles seguem estagnados no mercado físico. Nessa semana o fluxo de negócios ele continuou a evoluir de maneira cadenciada, né, que é o efeito do impasse que está sendo vivido nas duas pontas aí do mercado, né. Por um lado, os compradores, que são os frigoríficos, eles estão operando com foco em não exceder o produto nas câmaras frias, né. Embora o ritmo das exportações esteja muito bom, surpreendendo, inclusive, o começo desse ano de 2022, o consumo doméstico continua muito baixo, mais uma vez em função dessa inflação que a gente está vivendo, né. Já pelo lado do pecuarista, a estratégia é seguir negociando os preços, né, as melhores boiadas aí para fazer caixa, porque daqui a pouco precisa vai ter um período de entre safra, e volta a ter custos altos, né, então a turma segue negociando, e a sequência de desvalorização do dólar frente ao real, interrupção das exportações de carne à Rússia e o risco da China pausar as compras do Brasil sem um motivo, concreto, são fatores que geram cautela também por parte da indústria, tá. E o café tivemos uma alta de 0,22 negociada a $273 a saca. Em um mês de guerra, né, o café recuou em mais de 2.400 pontos, e o cenário continua sendo de muita incerteza em relação ao consumo e para os preços, segundo os analistas, né. Então, a semana foi mais tranquila para o mercado de café arábica na bolsa de Nova York, mas, os desde o início da guerra, os contratos recuaram mais de 10% lá fora, né. 10% em Nova York e 4,8% no tipo Conilon, que é negociado em Londres. E no Brasil, o físico segue travado, com o produtor também aguardando novos patamares de preço para voltar a fazer negócios. Beleza, pessoal? Essas aí foram as notícias das commodities agrícolas. Valeu, Lipe, obrigado. Dando sequência, então, chamar o Diego aí para comentar das demais commodities. Bom dia, Diego. Bom dia, Gustavão. Bom dia a todos, pessoal. Vamos lá. Então, vou começar pelo petróleo, né? Depois aí de 3 semanas consecutivas de queda, a gente voltou a fechar a semana com forte alta, né? O aumento, basicamente, eu vou falar de 3 fatores, né? Primeiramente, aumentou bastante a preocupação do mercado sobre esse efeito cascata das pesadas sanções contra a Rússia, né? Que é o segundo maior exportador de petróleo do mundo. Aliado a isso, 2 fatores bem relevantes, né? Que foram pontuais, digamos assim, né? O primeiro ocorreu na quarta-feira, foi a paralisação total, tá, do oleoduto do CPC, que basicamente é um consórcio entre Rússia e Cazaquistão, né, onde é desovada uma boa parte de sua produção. É uma linha muito importante de fornecimento de mercados globais. Só para vocês terem ideia, apenas esse oleoduto é responsável por cerca de 1,2% da demanda global. Tá? Essa paralisação ocorreu basicamente devido a tempestades que causaram bastante danos nesse oleoduto, né? Alguns operadores do portuário ali comentaram que vão aí mais um mês e meio só de reparos, né? Então eles vão voltar de forma parcial e gradual, tá? E na sexta-feira também, né? Eu queria que o pessoal aí acompanhou. A gente que estava acompanhando a Fórmula 1, né? Gosta bastante, foi até próximo ali onde ocorreu a Fórmula 1 no final de semana. Houve um ataque, né? A uma instalação de petróleo da estatal saudita Aramco, né? Que é a maior
estatal mundial aí de petróleo, em Jeddah, o nome da cidade, né? A mídia estatal relatou que foi uma série de ataques de drones e foguetes por rebeldes do Iêmen, né? Então, isso daí também afetou, causou um certo pânico, digamos assim, pelo menos momentâneo, não um pânico, mas uma preocupação, né? O petróleo vinha numa baixa de quase 2% na sexta-feira, e após esses ataques aí, essa instalação saudita, o petróleo saltou mais de 1%, ou seja, subiu mais de 3% apenas com essa notícia, tá? E voltando aí num patamar bem interessante aí de $120, basicamente, o Brent, preocupando em relação a níveis de inflação, né? O minério de ferro, né, uma queda bem pequena, 0,48, mas estabilidade, na verdade, fazia muito tempo que eu não vi uma semana tão de baixa volatilidade de minério. Se a gente for olhar até o gráfico do minério, realmente foi praticamente de lado todos os dias. Nem um dia de grande volatilidade, nem um dia de grande volume, tá? Lembrando que semana passada eu comentei, né, o movimento da semana retrasada de queda, devido àquela política de Covid-0 na China, né? Eu vi há pouco aqui uma notícia que a China vai, pela questão do lockdown, deve fechar mais uma cidade aí de cerca de mais de 20 milhões, né, de habitantes, são todos números bem expressivos. Vamos ver como é que vai se comportar essa semana aí a cotação do minério de ferro. Provavelmente deve ter alguma volatilidade, já visto que semana passada foi bem lateral. E o ouro, né, uma alta aí de 1,29, né, basicamente essas tensões geopolíticas e a elevação da preocupação com a inflação global foram os fatores que contribuíram para essa alta da semana do ouro, mas essa alta só não foi maior, certamente, pois as taxas dos títulos do Tesouro norte-americano, né, os bonds, subiram muito forte nessa semana, né? Só para vocês terem uma ideia aí, só entre quinta e sexta-feira, o T10, né, que é a principal referência nossa aí, subiu 8,5%. Na semana ele subiu quase 16%, fechando patamares aí de 2,50 ao ano a taxa do Tesouro de 10 anos, né, o T10 norte-americano, né? Então isso daí fez com que com certeza o ouro segurasse bastante essa alta, tá? Senão possivelmente ela seria expressivamente maior. Então fica de olho, quem sabe que realmente a renda fixa, né, e essa parte das taxas do Tesouro norte-americano acaba sendo aí algo que temos que monitorar de perto, porque é extremamente relevante, é o que conduz basicamente o mercado financeiro mundial, né? E claro, como já foi dito pelos nossos colegas anteriormente, essa ata do Fed, mostrando que pode ter uma alta maior e mais rápida, né, do que o esperado, faz com que essas taxas de médio e longo prazo no vértice da curva de juros norte-americanos tivessem um salto bem expressivo essa semana, tá? Pode passar, por favor, aqui, Gustavo. Já em linha, né, falando de ata, né, você vê que essa ata do Fed lá fez com que o mercado se preocupasse e os juros de lá subissem, né, substancialmente na semana. Aqui, né, também o responsável foi basicamente a ata do nosso Copom, mas aqui as taxas de juros futuras tiveram um movimento de baixa, justamente devido a essa sinalização da ata do Copom sobre o possível fim do aperto monetário na próxima reunião em maio, né? Então lá, a gente sabe que aqui no Brasil a gente começou essa alta bem antes perante os principais bancos centrais do mundo, né? E agora eles estão começando lá fora essas altas e não sabe exatamente aonde vão parar. Aqui, teoricamente, nós estamos chegando ou no final ou próximo do final desse ciclo de alta, né? Então, no qual ele já especificou que nessa próxima reunião em maio, né, no início da primeira semana de maio, deve ter esse aumento de 1 ponto percentual, né, ou seja, a mesma magnitude que o passado, chegando a 2,75, que pode ser um ponto terminal, né? Pode ser. Lembrando que quem dita isso basicamente é o movimento aí da inflação, né? Que aqui a gente olha não só o IPCA, mas ele é o principal índice aí de preços gerais do Brasil, né? E a baixa foi mais acentuada, como fica claro nesse slide, nos vértices intermediários e longos da curva, né? E também esse alívio do câmbio que o Leandro comentou, né? Com a cotação do dólar chegando a patamares abaixo de 4,80, certamente contribuiu para esse alívio, né? Foi uma queda também bem expressiva, já fazia um bom tempo que a gente não via semanas de quedas bem expressivas, não? Então, aqui a taxa de curva de juros acompanhou aí essa expressiva baixa, como na parte cambial, tá? E aproveitando, né, a curva de juro real, na qual expressa as taxas dos títulos públicos indexados à inflação, que são os famosos NTNBs, tiveram aí uma queda na semana, porém menos acentuada comparada à curva de juros nominais, tá?
o aspecto linear apresenta as taxas aí entre 5% e 6% nos prazos de todos os prazos de vencimento, tá? Só um comentário aqui, olhando para a inflação, né, o IPCA 15, usada como prévia do indicador de março, avançou 0,95, né, o consenso do mercado era 0,85, então já veio acima. E a surpresa também veio concentrada nos itens de higiene pessoal, combustíveis e alimentação no domicílio, né, esse repasse da alta de combustível pela Petrobras, né, que ela segurou bastante, né, quase 2 meses, para o consumidor final foi o mais alto e mais rápido do que o esperado, digamos assim, né? Então antecipou bastante a alta que alguns analistas projetavam isso para adiante. Então pode ser que tenha esse impacto um pouco mais forte agora, e também eu li um pouco da ata do Copom aqui, o próprio presidente do Banco Central, ele imagina que agora entre março e abril devemos ter nosso pico de IPCA no Brasil, e começando depois a ter um declínio, ou pelo menos uma certa estabilidade, tá, nos patamares de IPCA. E no início, no segundo semestre, também a expectativa é essa, tá? Já no âmbito fiscal brasileiro, né, o relatório bimestral aí da Secretaria de Tesouro e Orçamento trouxe atualizações bem interessantes, tá, nas projeções do governo, prevendo uma alta na receita, né, principalmente devido à inflação e essa alta do petróleo, né? A gente sabe que o maior acionista é o governo da Petrobras. A gente sabe que ano passado também as contas públicas se favoreceram devido à inflação, e é o que deve estar acontecendo no nosso futuro próximo aqui também, né? E deve compensar bastante, né? Uma boa parte dessas desonerações estão sendo debatidas aí, e algumas já foram aprovadas, como a do IPI e a do PIS e COFINS, tá? Do lado da despesa, né, o relatório trouxe alguns novos gastos com créditos extraordinários, e a projeção para o déficit público caiu para 10 bilhões. É um déficit muito pequeno para os padrões nossos dos últimos anos e pelo que estavam sendo projetado alguns meses atrás, tá? Vindo aqui para a relação de dados macroeconômicos que devem ser divulgados essa semana, basicamente aí no exterior, o destaque é os dados de inflação, né, de fevereiro, o PCA, né, PCI, na verdade, desculpa, que é a medida preferida do Fed, né, e os dados de emprego de março, que a gente sabe que é o famoso payroll, né, na primeira sexta-feira do mês vai ser divulgado, digamos assim, o dado econômico mais relevante a nível mundial. Todo mundo, o mundo inteiro para ver esses números detalhadamente, né? E na zona do euro será divulgada a prévia de inflação ao consumidor, e na China os destaques serão os indicadores de atividade de março, né? Vamos ver se eles voltaram com força total. E aqui no Brasil, a gente espera aí os dados de arrecadação do governo central, e resultado do setor público consolidado, e a criação de empregos pelo CAGED e a taxa de desemprego, né, pelo PNAD contínua de fevereiro, além também da mais de uma medida de inflação, que é o IGPM, referente a março. Então é uma semana também recheada de dados econômicos relevantes a nível mundial e aqui a nível Brasil, tá bom? Por hora é isso, boa semana a todos.